Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras escaldantes de Presidente Prudente no interior do estado de São Paulo. E esse é o nosso segundo vídeo da série de organização de fotos no Adobe Photoshop Lightroom. O primeiro vídeo saiu semana passada, a gente falou um pouco da questão da organização das suas fotos nas pastas e também da questão do catálogo. Quando você precisa ter mais de um catálogo, quando é indicado você ter mais de um catálogo e o que isso influencia no seu fluxo de trabalho, o que isso influencia no desempenho geral da sua máquina, né? Dependendo das configurações da sua máquina, é legal você trabalhar mais do que um catálogo no seu Lightroom. Hoje, o segundo vídeo é sobre o processo de importação de fotos. Olha, todo mundo pensa que o processo de importação é muito simples, é só jogar as fotos dentro do Lightroom e vamos começar a trabalhar. Mas tem alguns pormenores no processo de importação que influenciam diretamente na forma como suas fotos são organizadas dentro do Lightroom, tá? Então hoje a gente vai falar exclusivamente do processo de importação. E nos próximos vídeos a gente vai chegar na questão da organização interna e de quais são as funcionalidades do modo biblioteca no Lightroom. Tudo para organizar a sua coleção de fotos dentro do software. Então a gente está aqui com o Lightroom aberto já. Essa é a visão que a pessoa, que o usuário tem quando ele instala o Lightroom pela primeira vez. Eu criei um catálogo específico para os nossos cursos, então esse Lightroom aqui está zerado. Não tem nenhuma foto, não tem nada. Então a gente vai fazer o primeiro processo de importação. Quando você vai importar uma foto, você tem duas opções. Ou você vem aqui no botão importar, que está nessa aba da esquerda do módulo biblioteca, ou você vem em arquivo, importar fotos e vídeo. O que acontece quando você faz isso? Vai abrir uma tela de importação. Eu sei que tem muita gente que prefere conectar a sua câmera ao computador ou o seu cartão de memória ao leitor de cartão de memória, criar uma pasta no local que mais ele gosta, como eu falei na aula passada, né, que eu tenho o HD de trabalho, né? Então você pode ter a sua área de trabalho, onde estão as fotos ativas. Você copia essas fotos para essa pasta e depois você abre o Lightroom e importa essas fotos já dessa pasta para dentro do programa. Muito legal também. Porém, eu prefiro conectar a câmera ou o leitor de cartão, aí, né, dependendo de vocês. Eu prefiro conectar a câmera ao Lightroom e fazer a importação da câmera pelo Lightroom. Porque ele vai me dar algumas funcionalidades bem interessantes, ele vai me dar algumas possibilidades de organização dessas fotos dentro do software. Se bem que eu acho que a primeira vantagem, a primeira grande vantagem, por exemplo, eu trabalho em eventos sociais com câmeras da Canon e câmeras com modelos parecidos, são duas 7D e duas 50D. Então o que acontece? Elas geram arquivos com nomes iguais, né? Todas as câmeras Canon geram lá o mesmo nome de arquivo. E essas minhas câmeras não são as mais recentes que você pode trocar o nome do arquivo, então você continua utilizando aquele formato. Se você faz isso, se você importa duas câmeras iguais ou da mesma marca numa pasta do Windows, se ele tem dois arquivos parecidos com o mesmo nome, o Windows não vai copiar, vai falar para você, olha, já tem um arquivo com esse nome e o que você quer fazer? Você quer substituir ou você quer cancelar essa cópia? O Lightroom ele não faz isso. O Lightroom já identifica que são duas câmeras diferentes, né, pelo número de série da câmera, ele tem acesso ao arquivo EXIF da foto, né, o número de série da câmera. Ele já percebe que você está importando fotos de duas câmeras diferentes e ele, quando tem o mesmo arquivo, com o mesmo nome, a mesma numeração, ele nem te pergunta nada, ele já cria um segundo um arquivo 003-2, ou seja, um segundo arquivo com o mesmo nome. Então ele já identifica que são câmeras diferentes e ele já muda um dos nomes dos arquivos para você ter as duas fotos ali no seu computador. Essa já é uma vantagem muito legal. Tem muita coisa que você pode fazer na importação das fotos. E você tem que pensar que quanto mais coisas você mandar o Lightroom fazer durante a importação,
mais tempo vai demorar para essas fotos serem importadas. Não tem, como diria um amigo meu que eu acompanho no Twitter, não tem almoço grátis. Tudo que você tem de funcionalidades positivas a mais, você vai ter de tempo a mais também durante o processo de importação. Então essa é a tela de importação do Lightroom. Olha só, são 3 colunas. A primeira coluna é onde a foto, os arquivos que estão, as unidades que estão conectadas ao seu computador. No meu caso, é o disco local C e a Canon 7D. E ele dá aqui como destaque a Canon 7D, porque ele já percebeu que é uma unidade externa ao computador. Então, olha, eu tenho C e aqui eu tenho uma unidade externa que está conectada ao USB, então eu dou destaque para ela. Então, eu entendo que é dessa unidade que você quer importar as suas fotos. Se não tivesse um dispositivo conectado, a única coisa que o Lightroom ia me mostrar aqui era o disco local C. Aí eu procuro, se você já fez aquele que eu falei antes de copiar as fotos para uma pasta previamente, é só você vir aqui no disco local C. Se você tivesse um HD externo conectado à sua máquina, ele ia aparecer aqui também. Você vai procurar onde está a sua foto, só para vocês verem. Ó, vamos lá em usuários, né? Pasta imagem. Então eu tenho aqui a pasta lente. Só para vocês terem uma ideia que é uma lente que eu estou vendendo e eu fotografei ontem para colocar no Mercado Livre. Se eu clicar na pasta lente, ele vai me mostrar todas as fotos. É só eu importar para o meu Lightroom, tá? Mas no meu caso, eu vou importar da Canon 7D. Tá aqui um ensaio que eu fiz de uma cosplay aqui de Prudente, tá? Aqui da cidade. Então ele vai me mostrar aqui as fotos. Olha só, logo na janela de importação, eu tenho algumas coisinhas que eu posso fazer. Por exemplo, se eu não quiser importar todas as fotos que estão nesse cartão de memória, eu posso desclicar as fotos que eu não quero importar. Ele sempre vem por padrão clicado em todas as fotos que eu estou importando. E eu posso classificar essas fotos. Olha só, aqui embaixo tem uma classificação que está desativada nesse caso. Eu poderia, por exemplo, pedir para o Lightroom colocar essas fotos na ordem pelo horário de captura. Ou nome do arquivo, né? Ou tipo de arquivo, tipo de mídia. Normalmente, como a gente trabalha com evento, eu deixo sempre marcada a hora da captura. Por quê? Porque independente do horário que as fotos foram feitas, elas vão estar em ordem. Acontece uma coisa muito louca hoje, da gente ter cartões gigantescos e às vezes fazer vários eventos no mesmo cartão, ou vários ensaios no mesmo cartão, e às vezes em dias diferentes. Então, ó, fotografei na quarta, fotografei na quarta, depois fotografei na quinta, e eu vou importar as fotos agora. Então eu posso colocar na ordem que essas fotos foram feitas, tá? Eu posso aumentar o tamanho da miniatura, diminuir o tamanho da miniatura nesse canto aqui embaixo, ó, miniaturas. Então, se eu quero ver mais uma grade menor, eu diminuo. Se eu quero ver uma grade menor, eu aumento, tá? E eu posso simplesmente desmarcar todas as fotos. Olha, eu só quero importar 3 fotos. Então, eu quero essa, a mesma coisa do Windows. Você aperta o Ctrl do teclado, aperta essa e aperta essa. Depois que você selecionou as 3 fotos que você vai importar, você só clica no quadradinho dizendo para o Lightroom que você vai importar todas elas. No nosso caso, nós vamos importar todas as fotos. Então eu venho aqui embaixo de novo, marcar tudo. Então eu tenho todas as minhas fotos marcadas. O que vai ser importante nessa segunda coluna? Aqui em cima, olha só, eu tenho aqui eu vou dizer para o Lightroom como eu quero fazer a importação dessas fotos. Eu posso copiar as minhas fotos como DNG, certo? Posso copiar minhas fotos como DNG. O que isso quer dizer? O Lightroom vai importar essas fotos que estão no seu cartão de memória e ele já vai converter essas fotos para DNG. Existem algumas vantagens em você converter as suas fotos em DNG. Se você não quer fazer isso agora, porque vai demorar, óbvio, né? Eu estou falando para você, tudo que você adicionar no processo de importação vai demorar mais para ele ser concluído. Se você não quiser copiar suas fotos, converter suas fotos em DNG agora, você pode fazer isso posteriormente lá no módulo biblioteca.
Então, olha, eu tô com pressa agora, eu preciso importar 5.000 fotos, eu vou importá-las agora e amanhã, quando eu abrir o Lightroom de novo, eu coloco as 5.000 fotos para converter em DNG, porque amanhã eu vou ter mais tempo. Tudo bem. Quais são as vantagens de você converter essa foto em DNG? Primeira, ela vai ficar um pouco menor. Nós estamos importando arquivos RAW, né? Olha lá, o IMG 7007.cr2. O CR2 é o arquivo RAW das câmeras Canon. Então, essa foto vai ficar um pouco menor. Esse arquivo vai ficar um pouco menor no seu HD, ocupando um pouco menos de espaço, tá? Segunda vantagem do DNG. O DNG, quando você manda criar... Lembra que no vídeo passado eu falei da importância da gente criar o arquivozinho XML para você ter lá a receitinha de bolo da edição de foto na sua imagem. Quando a gente cria o XML, cria-se um arquivozinho de texto do lado da foto. Se você entrar lá na imagem, você vai ter um arquivozinho de texto do lado da foto. Quando você cria o DNG pega esse arquivozinho de texto e coloca junto. Então ele vira um arquivo só. Então você não tem perigo de perder o DNG se você for o XML, você vai copiar o arquivo e mandar para um amigo, para ele continuar a sua edição. Para você não ter perigo de você perder o XML já está lá dentro. Então o DNG é como se fosse um envelopinho que coloca o RAW dentro e também o arquivo XML. A terceira vantagem de você converter sua foto para o DNG é que o DNG é um arquivo RAW proprietário da Adobe. Todos os arquivos, todos os programas da Adobe que trabalham com imagem vão reconhecer esse DNG como um arquivo RAW. E isso se torna muito interessante quando você está trabalhando com câmeras antigas. Por quê? Olha só, eu tenho uma Canon 30D, que é uma câmera muito antiga. Antiga, vai ter uns 15 anos de idade essa câmera. O Adobe Photoshop Lightroom não reconhece mais a 30D. Isso mesmo. Toda vez que uma câmera nova é lançada, a Adobe atualiza o banco de dados do Lightroom para ele reconhecer o arquivo RAW daquela câmera. Porém, acredito eu que câmeras mais antigas vão sendo retiradas desse banco de dados para que ele não fique gigantesco. Então, eu testei no meu computador, já testei em alguns outros computadores. Então, a 30D não é mais reconhecida pela última versão do Lightroom. Então, se aqueles arquivos RAW que eu produzi com a 30D, que eu ainda tenho guardado, forem convertidos em DNG, eles vão ser reconhecidos hoje normalmente. Então, para você manter a possibilidade dos programas mais recentes reconhecerem suas fotos RAW que você arquivou, é muito interessante que você converta elas em DNG. A segunda opção é simplesmente copiar. Tá? Então ele vai copiar do arquivo do cartão de memória e vai jogar onde você decidir aqui, que a gente vai escolher agora, que é o próximo passo da importação. Agora, eu tenho duas opções aqui que estão apagadinhas. Elas ficam apagadinhas quando você está importando de uma unidade externa, ou seja, um cartão de memórias, ou se fosse um pendrive. Essas duas opções ficam apagadinhas. Mas vamos voltar aqui lá no arquivo lente que eu tenho aqui no meu C. Olha lá, lente. Olha só. Ele voltou, agora liberou todas as opções. O que isso quer dizer? Olha só. Ele já vai automaticamente na opção adicionar. Por quê? Porque ele sabe que essas fotos já estão gravadas no seu HD, elas já estão gravadas no C do seu computador, e a opção que ele te dá é, olha, se as fotos já estão aí no C, se você já salvou elas no seu computador, eu só vou adicionar aqui no catálogo do Lightroom. Eu só vou adicionar essas fotos, você não precisa copiar ela de lugar nenhum. Mas ele também te dá a opção mover. O mover é, olha, eu sei que ela está aqui, mas eu vou te dar a opção de você mover ela para outro HD externo, ou eu vou te dar a opção de você mover ela para outra pasta dentro do seu C mesmo que você venha a escolher. Entendeu? Então, o Lightroom já sabe que essas fotos já estão no seu computador, então ele libera essas outras duas opções. Basicamente, ele já vem com a opção adicionar marcada, porque ele sabe que essas fotos estão no HD e você só vai adicionar na biblioteca para você poder fazer essa edição. No nosso caso, a gente vai puxar
do HD externo, né, do cartão de memória externo. Então ele só vai me dar a opção copiar, copiar como DNG. No nosso caso, vamos só copiar, porque para ficar um pouco mais rápido aqui o nosso processo do nosso vídeo. Então, se a gente sabe de onde a foto está vindo, que é a primeira coluna, a gente está vendo as fotos na segunda coluna e a gente já decidiu como que ele vai importar, olha só lembrando, aqui embaixo, como eu classifiquei que eu quero visualizar essas fotos pelo horário de captura, quando ele importar essas fotos para a biblioteca, ele vai manter essa classificação. Ela vai continuar lá na biblioteca classificada como horário de captura. Eu também posso depois na biblioteca mudar essa forma de classificação, mas como eu disse, eu gosto muito de trabalhar com as fotos no horário em que elas foram feitas. A terceira coluna da importação é onde a mágica acontece e eu vou dizer para o Lightroom o que eu quero fazer com essas imagens. Olha lá, tem 4 abinhas aqui na importação, tá? São 4 abinhas. E nessas abinhas eu vou escolher algumas coisas que o Lightroom vai aplicar a essas imagens durante a importação. Olha só que legal aqui em cima, né? Nessa primeira coluna, tá lá Canon 7D. A terceira coluna, para onde vai isso? Disco local C. Olha só que legal. Se eu tivesse um HD externo ligado a essa máquina, ele ia aparecer aqui também como uma opção de importação de imagens. Normalmente, gente, eu tenho mais um HD ligado aqui. Eu não, como eu falei no vídeo passado, eu não importo nada para o C da minha máquina, porque é um SSD de 128 GB, ele tem pouco espaço, ele funciona só para o sistema operacional da máquina. E todos os arquivos de imagens são trabalhados num HD externo. Só que eu tenho poucas entradas USB aqui no computador e uma delas está sendo usada pelo microfone que eu estou usando para gravar o áudio. Então eu preferi trabalhar só com o C e ter uma qualidade de áudio bacana para a gente poder fazer esse vídeo. Então aqui no C, qual que é a primeira abinha? Tratamento de arquivo. Vamos abrir ela? Quando você está importando essa foto para o Lightroom, a primeira coisa que você tem que escolher é a visualização. Olha só, eu tenho a opção de ser mínimas, incorporadas auxiliares, padrão e 1 por 1. O que isso quer dizer? Quando você importa uma foto para o Lightroom, você não está salvando essa foto no Lightroom. Ele está criando um vínculo com essa foto, onde ela vai estar, e ele vai te mostrar essa visualização lá no módulo biblioteca e no módulo de revelação. Então ele está te perguntando qual que é a qualidade da visualização que você quer ter no seu Lightroom. Na hora que você olhar a foto, qual é a qualidade que você quer ver essa visualização? Você pode escolher mínima, incorporadas auxiliares, padrão ou 1 por 1. A 1 por 1 é uma visualização total do arquivo. Então, quanto melhor essa visualização do arquivo, mais tempo o Lightroom vai demorar para importar suas fotos. Por quê? Porque ele está criando, ele está renderizando uma visualização de qualidade para você. Sinceramente, a visualização padrão é suficiente para tudo que você puder fazer na edição do Lightroom. Eu acho que a 1 por 1 é muito perda de tempo, é muito perda de processamento do seu computador. Então, normalmente eu deixo marcado padrão. Qual que é a primeira opção? Criar visualizações inteligentes. Essa opção apareceu nas últimas versões do Lightroom, que quer dizer basicamente o seguinte: olha, eu vou carregar muita informação dessas fotos, eu vou jogar muita informação dessas fotos no catálogo e você vai ter uma agilidade na hora da troca da foto, porque quando você está lá no módulo de revelação, você está lá editando uma foto. Quando você passa para a próxima, o Lightroom perde um tempinho carregando as informações daquela foto. Ele não carrega todas as informações, né? Porque senão ia demorar muito. Ele demora um tempinho carregando as informações daquela foto para você poder começar a edição dela. Com as visualizações inteligentes, essa troca de foto de uma para outra fica muito mais rápido, fica muito mais ágil. Então você ganha tempo no processo de revelação. E outra coisa, lembra que eu falei que o Lightroom cria apenas uma visualização da foto do local onde ela está? Então, se você está trabalhando com HD externo,
Para você poder editar as suas fotos, esse HD externo tem que estar conectado. Se você desconecta esse HD externo, o Lightroom cria um íconezinho de interrogação nas fotos e você não consegue editar elas porque a foto não está mais, ele não tem mais o vínculo com aquela foto. Com as visualizações inteligentes, você consegue editar as fotos no Lightroom mesmo com esse HD externo desconectado. Pô, uma grande vantagem, não é? Qual que é a desvantagem? O processo de importação demora mais e você vai e o catálogo do Lightroom ele incha em tamanho, porque ele está salvando informações suficientes dessa foto no catálogo para ele poder fazer a edição dela sem a foto estar conectada com o HD externo. Olha só que legal. Então você ganha na agilidade, você ganha na possibilidade de editar uma foto que está no HD externo sem o HD externo estar conectado, mas você perde um pouco de tempo no processo de importação e você também tem um catálogo que vai ficar um pouco maior, um pouco mais inchado. E como eu disse para vocês lá no vídeo passado, quanto maior esse catálogo for, mais ele vai exigir de poder de processamento da sua máquina para estar rodando. Mas eu acho que as vantagens superam as desvantagens. Então, vamos criar visualizações inteligentes. A segunda opção, não importar possíveis duplicatas. Olha só, eu não, minha vida está uma bagunça. Eu tenho 1 milhão de cartões de memória e eu não sei mais se eu importei ou não importei as fotos que estão em determinado cartão. Se essa opção estiver clicada, o Lightroom vai te avisar: olha, essas fotos que você está tentando importar já estão aqui dentro, em algum lugar no meu catálogo. Então você não precisa importar. Se eu já tivesse essas fotos no meu catálogo, eu já tivesse importado essas fotos, e com essa opção clicada, essas fotos iam estar indisponíveis para a importação. Elas iam aparecer aqui meio fantasminhas, mas eu não ia conseguir fazer nada com elas. Então o Lightroom está me avisando: olha, essas fotos já estão no catálogo. A terceira opção é muito legal para você que faz backup, e eu espero que você que está ouvindo esse vídeo faça backup, porque backup é uma coisa importante. Backup é vida, né, como eu digo para os meus alunos. Se você clicar aqui e fazer uma segunda cópia para, olha só, o Lightroom me libera para mim procurar um HD, talvez um HD externo ou em outro local do mesmo HD que eu estou importando. Então ele vai fazer a importação da foto para o local determinado e ele já vai fazer uma segunda cópia em um outro HD. Olha que 10! Ele já faz o processo de importação e de backup dessas fotos ao mesmo tempo. Isso é legal? Isso é muito legal. Vai demorar mais tempo para o processo de importação ser concluído? Sim, vai demorar mais tempo para o processo de importação ser concluído, tá bom? No meu caso, como eu não tenho aqui um HD externo conectado, eu não vou clicar. A quarta opção, adicionar a coleção. Tá, não falamos ainda de coleções. Então, isso não é interessante falar agora com vocês. No próximo vídeo a gente vai tratar de coleções. Aí vocês vão entender o que é isso aqui. A segunda abinha, renomeação de arquivo. Olha só, você tem a opção de já renomear o seu arquivo no processo de importação. Tá vendo? A câmera me dá lá esse nomezinho de arquivo, img underline 7009.cr2. Então eu já posso clicar aqui e o Lightroom me dá diversas opções de renomeação de arquivo. Eu posso trabalhar com todas essas, mudar o nome da captura sequência, nome do arquivo, nome personalizado. Então eu posso, por exemplo, dar o nome de arquivo para seção Batgirl e sequência da foto. Tá? Sinceramente, eu não gosto de renomear o arquivo na entrada e nem na saída. Eu não curto muito a questão de renomeação de arquivo. Mas se você curte, você pode clicar em renomear arquivo, ver as diversas opções que ele vai te dar, né? E você pode já deixar isso marcado. No meu caso, eu não vou renomear o arquivo, tá bom? A terceira abinha, aplicar durante a importação. Eu posso aplicar algumas coisas durante a importação. No caso, configurações de revelação.
tem algumas configurações básicas lá no modo de revelação que você pode aplicar já na entrada. Olha lá, eu posso aplicar um preto e branco. Preto e branco paisagem, contraste alto, perfurar, contraste baixo, simples, criativo, luz fria, turquesa vermelho, granulação, nitidez. Já posso dar uma nitidez suave, uma nitidez carregável, fazer uma vinheta, né? Olha só, isso daqui são as pré-definições que você tem lá no Lightroom, na sua aba de revelação. Tem até os nomes aqui. Olha que legal, Ana, que é minha esposa, tem Gilson, que sou eu. Tudo isso daqui são pré-definições que eu criei lá no modo de revelação para algumas situações muito específicas e que ele já me deixa aqui disponível para mim aplicar em outras fotos na importação. E tem aqui ó, o Pretty Bella Baby, que são presets de newborn que a minha esposa trabalha. Então eu já poderia aplicar todos esses presets na importação. Eu não acho isso interessante, porque eu acho o preset não é uma solução para tudo. Você precisa tá olhando a foto, aplica o preset e dá uma refinada. Então aplicar na importação, sei lá, eu acho meio estranho, mas o Lightroom te dá essa possibilidade. E você pode mudar metadados da sua foto. O que isso quer dizer? Olha só, já tem um metadado Gilson aqui. O que são os metadados? São os arquivos de metatextos que estão inseridos à sua imagem. Então tá lá o modelo da câmera, o ISO que você usou, a velocidade do obturador, tem várias informações ali nos metadados. E você pode, com o Lightroom, no processo de importação, inserir metadados na sua foto. Então eu já tenho aqui um padrão, que é o Gilson, né? Eu posso vir aqui, ó, editar pré-definições. Todas essas informações que tem aqui, você pode preencher para o Lightroom inserir nos metadados da sua foto. No caso, eu tenho aqui o Gilson, que a única coisa que eu insiro são as informações de direitos autorais. Olha só, eu clico aqui nos direitos autorais, então protegido por direitos autorais, e eu tenho aqui as minhas informações. Olha lá, Gilson Lorente, o endereço, cidade, telefone, e-mail, site, o cargo do criador, administrador. Todas essas informações são inseridas automaticamente nos metadados das minhas fotos. Pô, isso é muito interessante. E quando eu exporto essas fotos final, eu mantenho os metadados na minha foto. Existem alguns sites de hospedagem na web, tipo Flick, gosto muito do Flick, onde esses metadados são lidos e todas as informações aparecem para quem está visualizando a foto. É uma forma de eu dizer para as pessoas, olha, essa foto tem dono, essa foto é minha. E não existe justificativa para você estar usando essa foto sem a minha autorização. Então você está avisado. Quer usar essa foto? Está aqui meus dados. Eu posso vendê-la para você, eu posso licenciar o uso dela para você. E eu tenho as palavras-chave. Eu posso inserir palavras-chave na importação. Pô, mas por que eu vou inserir palavra-chave? Olha, a palavra-chave está inserida nos metadados também. Quando você posta ela na web, essas palavras-chave já estão lá. E essas palavras-chave vão servir mais aqui para a gente pesquisar fotos dentro do Lightroom. Pô, se você tem ali 3, 4, 5, 6 pastas dentro do seu Lightroom, é fácil você achar suas fotos. Mas quando você tem 200 mil fotos no seu Lightroom, né, eu quero achar as fotos da Batgirl. Então eu tenho lá um mecanismo de pesquisa dentro do Lightroom, onde ele vai mostrar todas as fotos que estão marcadas com as palavras-chave da Batgirl. Então eu posso vir aqui, Batgirl, posso marcar cosplay, e posso marcar ensaio. Olha só, todas essas 3 palavras-chave vão estar já colocadas nos metadados das minhas fotos. Isso na hora de você se achar, na hora de você pesquisar por uma palavra-chave, isso vai ser muito interessante para você. E eu tenho o destino
eu vou escolher onde essas fotos vão ser salvas. Olha lá, eu vou abrir. No meu caso aqui, eu tenho apenas o C e o D, né, que é o cartão de memória, mas se eu tivesse um HD externo ligado aqui, ele ia aparecer aqui também. No meu caso, eu vou salvar no C, lá na pasta imagens. Ela já vem meio selecionada por padrão, porque ele acha que você vai colocar dentro dessa pasta. Porém, eu quero que ele esteja dentro de uma subpasta, com o nome Batgirl. Batgirl. Olha lá, aqui embaixo, tá vendo? Imagens, ele já criou uma pastinha Batgirl, que é para onde ele vai salvar todas essas imagens. Dentro aqui na subpasta, eu já criei que eu quero uma pasta Batgirl. Se você quer que essas imagens fiquem soltas dentro da pasta imagem, ou se você já tem uma pasta aqui dentro, é só você clicar nessa pasta e desclicar na subpasta. Mas eu preciso de uma subpasta na minha pasta imagens. Essa pasta, embaixo da subpasta, tem uma organizar. Olha só, eu posso organizar minhas fotos que eu estou importando em uma pasta ou por data. Se eu clico por data, olha o que ele fez aqui embaixo. Olha o que ele fez aqui embaixo. Vamos desclicar na subpasta. Olha o que ele fez aqui embaixo. Ele criou uma pasta 2020 e ele criou uma pasta 3 do 4 de 2020. Por que 3 do 4 de 2020? Porque foi o dia que eu fiz esse ensaio. Então ele cria a pasta ano e ele cria a segunda pasta, que é onde vão estar as fotos, da data do dia que você fez o ensaio, que ele está lendo essa data aqui no metadado das fotos. Se a sua câmera tiver com a data certinha, marcada, tudo belezinha, então ele vai criar com a data certinha, ou então ele vai usar a data louca que tiver marcada na sua câmera. Eu conheço muita gente que não acerta a data e nem o horário da sua câmera. Mas eu não gosto disso, sinceramente, é muito ruim. Eu não gosto, como eu falei no vídeo passado, eu fico perdido nesse tipo de organização, então eu prefiro que as pastas tenham o nome do que eu estou fotografando, tá? Vantagem de você trabalhar com data. Nunca mais você vai precisar mexer nessa parte no Lightroom. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas configurações que eu fiz, ele grava na memória dele. Então, se eu continuar importando fotos no mesmo esquema, sempre para o mesmo lugar e com todas as configurações de importação igual, você nunca mais vai precisar mexer nas configurações dessa abinha aqui, você esquece ela. Então, se você está por data, então toda vez que você importar uma foto, ele vai jogar na pasta 2020 e criar a data que a foto. Ah, mas e se eu tiver eventos diferentes dentro do cartão, e se eu tiver 3 ensaios feitos em 3 dias diferentes, cada foto ele vai jogar dentro do dia que tiver no metadado da sua foto. Então se eu tivesse 3 ensaios em 3 dias diferentes, eu teria 3 pastinhas aqui com 3 datas diferentes. Então toda vez que você importar, isso vai acontecer. Como eu prefiro que seja em uma pasta, no caso Batgirl, a próxima vez que eu for importar uma foto aqui dentro do Lightroom, eu tenho que me lembrar de vir aqui e trocar o nome da pasta. Senão ele vai continuar jogando todas as fotos dentro da pasta Batgirl, em minhas imagens. Então, eu sentei aqui amanhã e vou importar um outro ensaio. Eu tenho que lembrar de vir aqui, se vai ainda para minhas imagens, e trocar o nome da pasta para o próximo ensaio. É sempre assim que funciona. Então, no caso, na pasta, minhas imagens, já está aqui Batgirl, terminou o meu processo de importação. A única coisa que eu vou fazer agora é clicar no botão importar. São poucas fotos, né? Coloquei justamente poucas fotos para a gente ter essa agilidade aqui na gravação do vídeo. Então, ó, o Lightroom aqui em cima está me dizendo o que está acontecendo. O que ele está fazendo? Olha lá, copiar e importar fotos. Então ele está copiando as fotos para o HD, né? E ele está importando. Duas operações acontecendo aqui. O que será que está acontecendo aqui? Olha lá, estamos criando a visualização padrão. Então, ó, 9 de 11, né?
e estamos criando a visualização inteligente. Então, ó, tá vendo? A visualização inteligente é um processo que demora um pouco mais. Então, ó, isso para 11 fotos. Imagina se tivesse 1000 fotos. Então, agora ele me avisa. As visualizações inteligentes foram criadas ou já existem para 11 fotos. Eu posso preferir não ver isso de novo, né? Se ele terminou o trabalho e acabou. E beleza. Olha só, agora eu tenho as fotos no meu módulo biblioteca, que é para onde vem a primeira importação. Olha, vocês estão vendo aqui um íconezinho de um lápis debaixo da foto? Isso quer dizer que a foto tem palavra-chave. Tem alguma palavra-chave. Então eu cliquei aqui na minha foto. Eu posso vir aqui, ó, nessa aba de informações da biblioteca, né? Eu estou vendo aqui os metadados e eu vou ver aqui, ó, pasta metadados, na pasta Batgel, os dados foram alterados, né? E eu posso depois ver todos os metadados que eu inseri, se eu quiser. Eu tenho uma lista de palavras-chave, algumas já foram lá, Batgel, cosplay e ensaio. Então, essas fotos já estão com os meus metadados e já estão com palavras-chave inseridas. Eu poderia muito bem fazer isso agora. Eu poderia vir aqui nessa aba de ferramentas, inserir as palavras-chave e fazer mudanças nos metadados. Mas para que eu vou fazer isso agora se eu já posso fazer na importação? Então já está feito na importação, já está aqui. Gente, esse foi a aula de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre as ferramentas do nosso módulo biblioteca e as possibilidades de classificação das fotos, tá? Eu acho que não dá isso tudo em um vídeo só, senão ele vai ficar com 1 hora de duração. Mas eu vou planejar aqui a próxima aula para a gente falar principalmente sobre as ferramentas da biblioteca e, se der tempo, a gente fala sobre as possibilidades de classificação das nossas imagens. Gostou do vídeo? Indica aí pra galera, indica pros seus amigos, se inscreve no canal. Aqui só temos um vídeo por semana e agora a gente está falando dessas dicas de organização de fotos no Lightroom. A gente também tem um blog, a gente tem um podcast sobre fotografia. E se você tem dúvidas de fotografia, não precisa necessariamente ser de Lightroom. Se você tem dúvidas de fotografia profissional, se você tem dúvida de arte na fotografia, se você tem dúvida de equipamentos, mande essas perguntas pra gente e a gente coloca aqui na lista de temas para vídeos futuros. Todas as perguntas serão respondidas. Bem, gente, muito obrigado. Forma de contato está aqui no texto, né, da apresentação do vídeo. E a gente se vê semana que vem com mais uma aula de Lightroom.